Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Power BI. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Bonfim e toda segunda-feira eu estarei aqui ao vivo às 20 horas para falar um pouquinho dessa ferramenta de visualização de dados, uma ferramenta de inteligência de negócios para quem quer alavancar a sua carreira, a sua vida profissional. Então, me acompanhe toda segunda-feira, seja ao vivo ou na aula gravada. Eu quero que vocês estejam aqui me acompanhando nessa live. E hoje, se você é novo aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, se inscreva. Comece a me acompanhar nas redes sociais, deixe o joinha se você gostou e convide os amigos para estar aqui e conhecer cada dia mais sobre essa ferramenta de Power BI. E hoje, gente, eu vou contar uma pequena história para vocês, né? Eu dou aulas de Power BI desde o ano passado, desde o ano de 2019, mas eu já trabalho com essa ferramenta desde o ano de 2016, né? E 2015, 2016, assim que a ferramenta foi lançada. E desde quando eu decidi compartilhar meu conhecimento de dar aula com Power BI, eu atendi vários alunos durante esse período e consegui identificar as principais dificuldades. Mapeei essas dificuldades e, claro, mapeei as soluções para cada uma dessas dificuldades. E na live de hoje eu vou estar falando com vocês sobre as 10 dificuldades que eu identifiquei nesses alunos durante todo esse tempo de dando aula de Power BI. E eu quero apresentar aqui para vocês essas dores e as soluções, tá? Lembrando que o meu compromisso é de atuar de uma maneira assim mais diferente, como se fosse uma mentoria. Na verdade, é uma mentoria onde eu ensino o aluno a desenvolver um projeto em Power BI com os dados da sua empresa, com os dados do seu negócio, tá? Diferente de quando você vai fazer um curso, seja presencial ou seja online, ali já tem os dados definidos, já tem as fórmulas definidas pelos professores, e ali você vai aprendendo de acordo com o cronograma daquela aula. E já comigo, eu atuo com mentoria, onde o aluno traz para mim a necessidade dele, o projeto da aula dele, e eu procuro entender o que ele quer mostrar, o que ele quer analisar, e juntos nós vamos montando esse painel. É ótimo porque, para mim, porque eu fico conhecendo várias áreas, né? Eu já tive aluno da área da saúde, da área do jurídico, do setor financeiro, da área de drogarias, né? E sempre aprendi um pouquinho sobre a visão desse gerente, desse analista de negócio em relação ao negócio dele. E os meus alunos aprendem a trabalhar, a desenvolver os seus painéis em Power BI com a minha ajuda, com a minha experiência, que eu estou ali no dia a dia atuando, né? Porque eu trabalho com isso e eu sei aonde aperta o calo. Então, tô aqui para folgar esse sapato, para não andar aí com o pé apertado e folgar e fazer um calo. Então, gente, deixa de brincadeira e eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Opa! Deixa eu voltar aqui. Eu quero dizer que toda segunda-feira eu estarei aqui ao vivo no YouTube e na próxima semana terá um workshop de Power BI. Gente, eu só esqueci de adicionar a câmera aqui, mas deixa eu ver o que eu posso fazer aqui rapidamente. Consegui aqui adicionar a câmera. E eu vou ajustar. Olha, quem sabe faz ao vivo, né? Não repara, gente. Eu vou ajustar aqui a câmera e agora nós vamos seguir com o nosso conteúdo. Já fiz a minha apresentação, já falei das lives toda segunda-feira, já expliquei sobre o meu trabalho aqui nas redes sociais, sobre mentoria,
tá? Eu faço mentorias individuais e vou abrir um grupo de mentoria onde a gente vai aprender em grupo, vai ser muito interessante. E eu vou abrir essa turma, esse grupo, na próxima semana, quando eu lançar o meu workshop. Então, gente, cadastre-se no meu site camilabonfimsuperprof.com.br/home para receber os materiais. Se inscreva no workshop, tá? O endereço é camilabonfimsuperprof.com.br/inscrição, né? É inscrição sem o C cedilha e sem o acento. Corre lá, faz sua inscrição para receber o link de acesso, né? Lembrando que o workshop será nos dias 3, 4 e 5 de novembro, às 20 horas, ao vivo. E só vai participar quem fizer a inscrição lá no meu site, porque é só assim que eu consigo enviar o link de acesso. Lá no workshop eu vou falar dos 7 passos para destravar no desenvolvimento do seu projeto em Power BI, tá? Eu vou montar um projeto em Power BI ao vivo ali para vocês. E vou abrir uma turma, um grupo de mentoria em Power BI. Gente, esse grupo, olha, vai ter condições especiais, porque é o meu primeiro grupo. Porque mês de novembro é Black Friday. E outra, gente, esse grupo de mentoria terá duração de 60 dias, 2 meses comigo ali do seu lado, semanalmente, do seu lado sendo a sua mentora, te guiando para desenvolver o seu projeto de Power BI. Já pensou? Não perca essa oportunidade. Então, gente, para a live de hoje, eu vou estar aqui desvendando as 10 principais dificuldades de quem trabalha com Power BI. Por quê? Quando eu entrei na internet para divulgar meu curso, para começar a dar aulas de Power BI, eu percebi que eu cadastrei ali no site, montei um curso já com os dados definidos e lancei o meu perfil ali na internet para atuar com consultoria, com mentoria, né? Com aulas. E eu descobri que os meus alunos, né, que me procuravam, muitos deles já tinham feito o curso presencial e não conseguiam colocar em prática o que aprenderam. Sempre travava em algum momento e por isso eles estavam contratando a minha aula particular para que eu ajudasse ali naquele projeto que ele estava fazendo. E eu aceitei o desafio e todos os meus alunos foram assim, né? Com exceção de uma aluna que realmente ela não sabia e queria aprender como se fosse um curso. E eu montei essa aula para ela, mas todos os meus alunos eu trabalhei com os dados deles. E com isso, eu identifiquei algumas dificuldades, assim, que ficou muito clara, né, em relação a esses alunos. Todos eles não sabiam trabalhar com uma ferramenta tecnológica, eles tinham dificuldade em atuar na área de TI, mas para o bem de todos, né, uma ótima notícia é que Power BI foi desenvolvido para pessoas que não são de TI. É uma ferramenta muito simples e ela é para quem sim trabalha na área de negócio. Então, essa dificuldade de falar, eu não sei, eu não sou da área de tecnologia, né? Tenho medo de não conseguir atuar com essa ferramenta e ser um profissional desatualizado. Então, essa é a primeira dificuldade. Os alunos falam que não é de TI e que precisa trabalhar com Power BI, mas tem aquele receio assim de não conseguir, de ser um profissional desatualizado até ficar assim fora do mercado. Então, eu estou aqui para trazer uma solução para vocês, gente. Esse medo você só vai perder na prática, então é preciso você ter coragem, instalar o Power BI no seu computador e analisar a ferramenta. Vou compartilhar um novo Power BI aqui para vocês. Hoje nós vamos falar desse projeto aqui que eu desenvolvi com os dados da UNB, uns dados que estão disponíveis no site dados.gov.br, totalmente gratuito,
Hoje eu entrei, baixei os dados e montei um painel aqui para a live de hoje. Mas o que eu quero mostrar aqui é o Power BI Desktop que está instalado no meu computador. Então, não custa nada. Você que está com medo de atuar com o Power BI, vamos perder esse medo agora, na prática. Instala o Power BI, começa a abrir, já vai passando assim nos menus, vai visualizando as opções. Se você achar que clicou em alguma coisa errada, fez alguma coisa errada, tem uma setinha aqui de voltar, ó. Vou aplicar até o zoom aqui. Tem uma setinha aqui falando, ó, desfazer a última ação. Então, se você pensou que fez alguma coisa errada, nossa, volta e desfaz a sua ação, a sua última ação, e vai desfazendo até voltar ao que era antes. Uma outra dica é, por exemplo, hoje eu abri o Power BI, comecei a fazer um painel, salvei, fechei. No próximo dia que eu for trabalhar naquele projeto, o que acontece? É importante você abrir, salvar uma outra versão, por exemplo, versão 2, e começar a trabalhar, porque aí você já está no seu segundo dia de trabalho, e assim você vai estar trabalhando na versão 2. Se por acaso você fez um erro muito grande, que você não sabe o que aconteceu, você tem a versão 1. E a vantagem disso também é de você ter até um histórico da sua evolução, né, da evolução do seu projeto em Power BI. Então, lá vai a primeira dica, que é perder o meio, colocar o Power BI no seu computador e já começar a visualizar e a montar os dados, sem medo, sem receio. Porque essa ferramenta foi feita para pessoas que não são de TI. A segunda dificuldade, né, é identificada nos meus alunos, né? Não sabe utilizar o Power BI para montar ali as visualizações, para analisar os dados. Então, uma dica muito importante. Existe o YouTube, é um canal onde tem vários vídeos e ele pode ser utilizado assim para alavancar o seu conhecimento, principalmente em Power BI, que é o que nós estamos falando aqui. Por exemplo, o meu canal no YouTube, Camila Bonfim Super Prof, tem vários vídeos de Power BI, várias dicas, não só o meu canal, visitem outros canais também, para você pesquisar e conhecer Power BI. Então, gente, para você aprender a utilizar, você pode fazer o curso? Sim, é ótimo, excelente fazer o curso. Mas você não tem como fazer o curso agora, você pode aprender sozinho, tá bom? Visite o YouTube, pesquisa, como montar um gráfico de barras, como montar um gráfico de pizza no Power BI, e assim você vai aprendendo a montar suas visualizações. É claro que se você travar, estiver diante de uma dificuldade, eu estou aqui para lhe atender com a minha mentoria individual, né? Basta entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, né? Nada melhor do que ter uma pessoa, um profissional que conhece da ferramenta para estar ali ao seu lado, lhe auxiliando a desenvolver um projeto, um painel em Power BI. Assim você ganha tempo e conclui ali o seu projeto em um tempo assim bem considerável, né? Porque muitas das vezes você vai se deparar com uma dificuldade e vai querer desistir. Nunca faça isso, gente, nunca desista. Continua, insista, entre em contato aqui com a Super Prof. Camila Bonfim e nós iremos entrar em contato, agendar as aulas para você destravar no seu projeto em Power BI. A minha intenção é lhe ensinar de uma forma que você consiga seguir sozinho com seus próprios passos, né, no Power BI. E vamos falar aqui da terceira dificuldade que eu identifiquei nos meus alunos nas aulas de Power BI, é o seguinte: tem dificuldade de colocar em prática, né, de aplicar no seu negócio, é o que eu falei, né? Fez o curso, ou muitas das vezes estudou sozinho,
entendeu o que tem que fazer, mas na hora de lançar com os seus dados, de produzir com seus dados, dá aquela travada. Se isso acontecer, gente, participe do meu workshop semana que vem. Lá eu vou mostrar os 7 passos para destravar o seu projeto. E participe do meu grupo de mentoria, gente. Estou aqui para lhe auxiliar a produzir trabalhos excelentes em Power BI. Então, nada melhor do que ser acompanhado, né? Ter ali, trabalhar junto com teoria e prática, né? Com acompanhamento de um professor. Passando aqui para a próxima dor. Tem dificuldade de elaborar e estruturar visualizações no Power BI. Muitas das vezes não sabe qual gráfico usar. Então, para aprender a estruturar os gráficos, você pode também fazer uma pesquisa no YouTube, tá? No meu canal lá eu mostro como montar uns visuais. E também toda segunda-feira eu estou ao vivo, às 20 horas, para montar um painel em Power BI. Hoje mesmo, eu estou aqui ao vivo em 3 redes sociais ao mesmo tempo. Hoje eu estou produzindo aqui no Instagram, Facebook e YouTube. Estou em 3 redes sociais ao mesmo tempo. E para vocês que ainda tem o desejo, né, que ainda tem essa dificuldade de montar visualizações, me acompanhe nas lives ao vivo, toda segunda-feira. Estarei ao vivo, assim, nas 3 redes sociais, mas quem quiser acessar o YouTube, acho que tem uma tela, é possível você colocar na tela do seu computador, você consegue visualizar melhor. Então, para você acabar com essa dificuldade de elaborar visuais, né, estruturar os seus dados, você precisa assistir aulas gratuitas, né? Minhas aulas no YouTube, outras aulas de outros professores, também tenho a minha mentoria e pode fazer o curso de Power BI. Gente, profissional de Power BI está sendo muito requisitado. É uma ferramenta nova no mercado e oportunidades existem e existirá, né? Seguindo aqui para a quinta dor, a quinta dificuldade, porque eu já vi alunos perder oportunidades de negócios por não saber analisar os dados que tem, né? Principalmente os dados em relação ao concorrente, os dados de uma forma correta, digamos assim, né? E uma observação, se você tem os dados organizados no Power BI, você pode aproveitar as oportunidades de negócio por ter uma visão correta dos seus dados. Como assim, Camila? Por exemplo, você é gerente de uma drogaria e por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo, todos vocês sabem, saiu uma notícia, né? Não sei se fake news, mas dizendo que um determinado medicamento pode ser adquirido, a pessoa pode tomar para efeitos de prevenir, né, essa doença que está tão forte no nosso meio nesses últimos meses. Não vou falar o nome do medicamento, mas muitos sabem. E o gestor, o gerente que trabalha na drogaria, na farmácia, que tem ali o sistema de controle de estoque, ele não consegue perceber que ele conseguiu atender os clientes. Estou vendo aqui que travou um pouquinho na internet, mas vamos ver se logo volta. Olha, deixa eu ver aqui se travou. Agora voltou. E assim ele conseguiu tomar uma decisão estratégica para o seu negócio. Conseguiu estar à frente dos seus concorrentes, porque
nos seus concorrentes já tinha acabado o medicamento e ele já tinha ali aquele medicamento para oferecer aos seus clientes. Então, é por isso que é bom você ter um controle, um painel para lhe mostrar o que está acontecendo no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, para que você possa tomar decisões para te favorecer. Então, o Power BI é uma ótima ferramenta para você atuar nessa forma e para você aproveitar oportunidades de negócios. A sexta dificuldade que eu identifiquei nos meus alunos não consegue atender às demandas dos gestores que pedem informações tempestivamente. Por exemplo, o diretor vai fazer uma viagem e ele pede lá para a equipe: preciso de um relatório me mostrando a quantidade de contratos firmados em determinada empresa, quantos pagamentos, quantos em atraso, porque vou fazer uma visita, vou fazer uma viagem amanhã e vou querer esse relatório para cobrar, fazer uma cobrança ao cliente. É uma demanda tempestiva, o chefe, o diretor está pedindo uma informação porque ele vai fazer uma viagem no dia seguinte. E aí? Já teve um tempo que você já passou por isso? Não conseguiu atender o seu diretor? Ou conseguiu atender assim porque você virou à noite no trabalho? Então, gente, é por isso que é uma vantagem você aproveitar o Power BI para organizar esses dados. E assim que chegar uma demanda tempestiva, preciso disso para ontem, você já tem ali a resposta para lhe entregar. Será um excelente profissional, irá se destacar no seu trabalho, irá atender às demandas dos seus gestores. Sétima dor. Observem só esse desenho que eu coloquei aqui, gente, muito interessante. Vou aplicar o zoom só para vocês verem. Tem um detalhe também, não adianta nada você fazer... Olha ali o que ele está falando. Que dashboard bonito, né? Que painel bonito. Não entendi nada. Poxa. Acontece, viu, gente? Acontece. Então, a sétima dificuldade é não consegue contar história com dados. Olha, gente, essa é uma dificuldade, assim, muito comum, né, com os meus alunos, mas o que eu apresento para eles é o storytelling, que é uma maneira de você contar a história com os dados do seu negócio, da sua empresa, empregando 6 lições importantes. Eu adquiri um livro que fala de storytelling e li bastante, fiz resumo, testei e cheguei nessa conclusão aqui desses 6 passos muito importantes. Os meus alunos de mentoria, né, que quiser aproveitar esse storytelling aí, terá todo o meu apoio. Mas aqui eu vou falar resumidamente em poucas palavras, né? Porque senão eu não teria minha mentoria. A primeira lição importante é: entenda o contexto. Escolha uma apresentação visual adequada, elimine a saturação, foque a atenção onde você deseja, pense como um design e conte uma história. Eu vou entrar em detalhes aqui no item número 1, entenda o contexto. O que você precisa fazer? 2 perguntas. Para quem é esse dado? Para quem é a informação? Você vai fazer um painel e quem é que vai visualizar, quem é que vai ter acesso a esse painel? Será o diretor? Sim. Quais são as informações que o diretor quer ter? Quais são as informações, os visuais que o diretor quer ter acesso? Quais são as perguntas que ele quer fazer e que o seu painel vai desenvolver? Então, essas 2 perguntas, quem é o público e o que o público deseja saber, é fundamental para você conhecer o contexto e é o primeiro ponto para você atender a necessidade. Não adianta você fazer um painel lindo, sendo que ele não atende às necessidades, ele não responde à pergunta que o seu diretor precisa, que o seu negócio precisa saber. Então,
tenha em mente que saber direcionar, né? Conhecer o contexto já é o primeiro passo para você montar o seu relatório. E ser bem sucedido, né? Montar um dashboard bonito que diz pouco com dados, né? Diz muito com dados. A oitava dor é o seguinte, gente, não sabe. Deixa eu corrigir aqui. Não sabe montar gráficos no Power BI. Muitas das vezes os alunos não sabem aonde que ele vai colocar a informação, no eixo ou na linha, onde coloca os valores, onde coloca os campos de texto, né? Então, isso daí, gente, você só vai destravar na prática. Vou compartilhar aqui com vocês a minha página e vou colocar para vocês e vou compartilhar aqui com vocês uma tela do Power BI. Então, por exemplo, nesse gráfico, eu consigo saber que no eixo eu estou colocando aqui a minha área de conhecimento da minha tabela e em valores vai entrar aqui o meu campo com números, né, numéricos. E aqui, se eu clicar nessa setinha, vou aplicar aqui o zoom, a gente consegue aproveitar o campo para fazer algumas contas, por exemplo. Só nesse campo de quantidade aqui, eu consigo fazer uma soma, uma média, achar o mínimo, o máximo, fazer uma contagem distinta, fazer uma contagem, o desvio padrão, a variação, a mediana. E o mais legal aqui, ó, mostrar o valor como porcentagem do total. Então, esse é um campo de valores, a gente tem a possibilidade de mostrar vários tipos de valores, aproveitando dessa funcionalidade aqui no Power BI. Então, essa parte de montar aqui os gráficos, não tenha medo. Clique no campo, arrasta e vamos montando aqui o gráfico de acordo, por exemplo, eu vou trazer aqui a área de conhecimento também para a legenda. Veja que ele já pintou aqui a área de conhecimento e cada uma tem a sua cor, né? Eu vou voltar aqui nesse projeto e mostrar os detalhes para vocês. Só vou seguir aqui na minha apresentação. Então, gente, não sabe montar gráficos? Assista vídeos no YouTube e entra no meu grupo de mentoria que nós vamos aprender rapidinho a montar esses gráficos. Nona dor, não sabe fazer filtros no Power BI. Então, mais uma vez, com a prática, será possível identificar os campos a serem incluídos no gráfico, no mapa e nos filtros, tá bom? Vou apresentar para vocês dois filtros que a gente utiliza no Power BI, que é segmentação de dados, e a gente também pode filtrar nas visualizações. Então, por exemplo, aqui em cima, deixa eu aumentar aqui para vocês. Eu tenho um filtro, que é um filtro de segmentação de dados. Observe aqui que ele está selecionado. E eu trouxe para esse segmento, para esse filtro, o campo modalidade de educação, para eu conseguir filtrar os cursos, né, de graduação na UNB, que são à distância. Eu marquei aqui. E os cursos que são presenciais. Observe que à medida que eu vou marcando, ele vai filtrando na matriz que eu tenho aqui, por exemplo, e no gráfico de barras que eu tenho aqui à esquerda. E se eu abrir aqui a minha matriz, eu consigo entrar no detalhes, olha, na área de ciências agrárias, nós temos 3 cursos: agronomia, engenharia florestal, medicina veterinária. Essa por área de conhecimentos. Vamos ver na área de conhecimento de biologia, biotecnologia, ciências biológicas. Vamos ver na área da saúde, educação física, enfermagem e assim por diante. Então, esse daqui é uma matriz onde eu consigo agrupar
informações. Por exemplo, eu fiz o agrupamento por área de conhecimento. E à medida que eu vou abrindo o filtro, ele vai me mostrando aqui os cursos de graduação por área de conhecimento. Voltando aqui o zoom, observe que aqui na minha legenda, por exemplo, então aqui em cima, gente, eu estou usando o filtro de segmentação de dados. Vou desmarcar tudo, deixar tudo selecionado. Vou marcar o gráfico e vou tirar aqui a área do conhecimento. Por exemplo, agora eu vou clicar aqui na primeira barra do meu gráfico de barras. Quando eu clicar nessa informação, que está falando aqui, é a área de conhecimento linguística, letras e artes, ele vai fazer um filtro. Ele filtrou aqui, ó, na minha matriz. E ele trouxe só as disciplinas aqui, na verdade, os cursos, que são da área linguística, letras e artes. Então, aqui eu tenho música, canto, letras, tradução francês. E agora eu vou fazer um outro filtro. Vou pedir para trazer ciências exatas e da Terra. Observe que o meu gráfico, ele também serve como filtro para minha matriz. Então, tudo que eu tiver aqui no meu visual, se eu quiser, eu posso utilizar aqui o gráfico para filtrar. Por exemplo, esse é um exemplo de filtro, gente. Então, eu falei de 2 exemplos de filtros aqui. O filtro de segmentação de dados e um filtro no visual, onde eu vou apertando aqui uma área de conhecimento no meu gráfico e ele me apresenta o resultado ali na matriz. A mesma coisa, deixa eu fechar aqui. A mesma coisa acontece em relação à matriz e o gráfico. À medida que eu vou marcando aqui, ele vai mostrando no gráfico e aqui eu estou mostrando a quantidade. Legal? Então, já aprendemos a fazer 2 tipos de filtros aqui no Power BI. E por último, na nossa décima dificuldade, não sabe fazer cálculos no Power BI. E olha, Power BI, ele tem uma linguagem própria para fazer cálculos, que a gente utiliza DAX, que são expressões de análise de dados, ou a linguagem M, que é mais a nível de código. Você também pode trabalhar com R, Python, que são linguagens de análise estatística. Para quem é mais estatístico, pode até usar aqui, vocês que são da área de estatística, né, cientista de dados, sabe do que eu estou falando. Você pode usar aqui aquele seu cálculo em R e Python aqui dentro do Power BI. Mas você não quer nada complicado, você é aquele analista de negócio que só quer mesmo montar os seus gráficos e fazer os seus cálculos sem muita detalhes assim a nível de estatística. Não tem problema, você consegue, usando a linguagem DAX. E existem várias medidas que a gente pode fazer no Power BI. A gente pode usar algumas funções como a Calculate, para você fazer um cálculo com filtro. A gente usa a soma. No Power BI, todas as medidas, todos os comandos, né, dos cálculos, a gente vai fazer em inglês. As palavras aparecem em inglês. E à medida que você vai digitando na barra de fórmulas, ele vai trazendo um resultado da fórmula que você está querendo fazer. Então, para a aula de hoje, eu vou fazer a demonstração de uma medida, de um cálculo, utilizando Calculate. Então, voltando aqui para o Power BI, eu vou mudar aqui para a segunda página. E aqui eu tenho um cartão, onde ele mostra o total de cursos. Então, na UNB, eu tenho um total de 154 cursos de graduação. Desses 154 cursos de graduação,
135 estão no campus Darcy Ribeiro e 8 no campus de Planaltina. Por que que eu sei, gente? Eu acabei de fazer, eu fiz isso daqui hoje de manhã para vocês. Acordei bem cedo e já preparei o meu projeto para a aula de hoje. E eu usei uma calculate, porque eu quero demonstrar uma calculate aqui para vocês. Então, eu vou selecionar esse gráfico, essa tabela, e vocês vão ver aqui a minha medida, que é a quantidade de cursos em Planaltina, por exemplo. Eu selecionei a minha medida e ela apareceu aqui na minha barra de fórmulas. Então, observe, eu dei um nome. Você pode colocar um nome fácil de você identificar. Por exemplo, você vai fazer uma soma para saber o total de alunos. Então, o nome da sua medida, o nome do seu cálculo pode ser total de alunos. Então, você tem que colocar um nome que seja claro para você identificar o que aquele cálculo está fazendo. Então, coloquei aqui, QTD Cursos Plan, quantidade de cursos no campus de Planaltina. Resumidamente, eu quero dizer isso. Então, eu chamei aqui uma função chamada calculate. Eu vou apagar aqui só para vocês verem que o Power BI, olha aqui, ó, à medida que eu fui digitando ali, CAL, CU, ele já me trouxe ali calculate. Ela vai avaliar uma expressão em um contexto modificado por filtros. Então, é a calculate que eu quero. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que contar a quantidade de cursos que eu tenho pelo meu campo ID cursos da minha tabela. Então, gente, eu conheço do negócio, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, você conhece do negócio, você sabe o cálculo que você tem que fazer, você sabe o campo que você tem que somar, dividir. Só não tá sabendo montar aqui sua medida? Assista as minhas lives toda segunda-feira. Acompanhe aqui o workshop que vai acontecer na semana que vem. Entra para o meu grupo de mentoria e destrava essa parte também. Então, a gente vai fazer aqui Distinct Count. O que é isso? É uma contagem distintas do meu ID cursos, na minha tabela de cursos de graduação. Então, eu trouxe aqui o campo. A nova versão do Power BI, eu vou colocar aqui uma vírgula. A versão antiga ainda tem ponto e vírgula, tá? Eu falo isso porque recentemente eu dei aula para um aluno, mentoria para um aluno, e ele tinha um Power BI antigo e não queria atualizar, instalar a nova versão. Eu não, então tudo bem. Eu fui dar aula para ele e expliquei, ó, por enquanto você vai usando ponto e vírgula para montar suas medidas, mas quando você instalar o novo Power BI, lembre-se de que você vai usar a vírgula. Então, aqui na aula, eu estou colocando uma vírgula para separar a minha expressão. Observe que ele marcou aqui, ó, em negrito, a parte do cálculo que nós estamos. Então, eu estou aqui em expressão. A minha expressão é a contagem distintas do ID do curso. Vírgula. Agora, eu vou passar para o próximo passo, que é um filtro. E eu vou filtrar o quê? Então, eu sei que eu vou filtrar na tabela de cursos graduação. O nome do campo é campus. E o que está escrito dentro desse campus? Faculdade de Planaltina. Então, eu criei a minha medida para filtrar todos os cursos. Ele vai fazer a contagem distintas e vai me trazer um resultado de todos os cursos da Faculdade de Planaltina. Então, essa é a minha medida. Observe que Faculdade de Planaltina está entre aspas duplas. Por quê? Porque é um texto, é um campo de texto, do tipo texto. Se fosse um campo de número, um campo numérico, eu não iria colocar entre aspas duplas, tá bom? Dica da Camila. Quando eu vou fazer um filtro aqui dentro da Calculate, por exemplo, e se eu quisesse filtrar, por exemplo, pelo ID do curso, como o ID do curso é um número, eu vou colocar sem aspas duplas. Mas, nesse caso, nós estamos falando aqui de um campo texto e vamos colocar entre aspas duplas Faculdade de Planaltina. E outra coisa, Faculdade de Planaltina está escrito tudo em letra maiúscula, porque tem que ser exatamente como está no banco de dados.
Se tivesse só a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, você teria que colocar também do mesmo jeito. Senão o Power BI vai acusar que um erro não vai funcionar. Então, acabamos de montar aqui a nossa Calculate. E quando eu trago a minha Calculate, a minha medida, quantidade, né? Ela está aqui e aparece aqui na minha quantidade e eu consigo visualizar o resultado que ela me trouxe, a quantidade de cursos no campus de Planaltina. Vamos colocar aqui um título para essa tabela? Então, vou ativar aqui o título e vou digitar aqui. Quantidade de cursos no campus de Planaltina. Vou pedir para deixar centralizado. Deixa eu ver. Vou mudar a fonte aqui para uma mais negrito. Então, já trouxe aqui. Observe essa tabela mais à esquerda, né? O que ela está apresentando? Eu acabei de visualizar. Ah, tá. Essa tabela mais à esquerda está apresentando os dados, os cursos de graduação do campo Darcy Ribeiro. Então, vamos mudar aqui o título. Vou ativar o campo título e vou digitar aqui quantidade de cursos no campus Darcy Ribeiro. Negrito e bold. Então, aqui eu também tenho a minha Calculate, que eu vou abrir aqui para vocês e mostrar em detalhes o que eu fiz. Exatamente como a outra. E eu apliquei aqui ao final, que eu quero trazer no campo campus, tudo que tiver escrito Darcy Ribeiro. E ele trouxe para mim e apresentou aqui esse resultado. Vamos conferir se o nome Darcy Ribeiro está dessa forma. Como que eu sei, Camila? Como que eu tenho certeza se o nome está em maiúsculo, minúsculo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós vamos clicar em Dados. A gente está na parte de relatório. Nós vamos clicar em Dados. Quando a gente clica em Dados, automaticamente a gente cai nas tabelas. Então, aqui eu tenho a minha tabela. E quando eu vejo aqui na parte de campos, eu consigo visualizar da mesma forma como está escrito. Então, daqui tá com os nomes maiúsculos. E se eu clicar na setinha, eu consigo ver todas as opções. Ainda dá para eu fazer o filtro para saber a quantidade de cursos de graduação da faculdade da Ceilândia, do Gama. Porque Darcy Ribeiro e Planaltina já consta no nosso painel. Ok. Então, para a aula de hoje, para a live de hoje, nós falamos aqui da Calculate, falamos dos filtros de segmentação de dados, com os dados aqui da Universidade de Brasília, dados públicos que estão disponíveis no site dados.gov.br. Hoje eu entrei e baixei e rapidamente montei esse painel para vocês. E essa é a última dificuldade que eu gostaria de falar para vocês em relação ao Power BI, as aulas que eu identifiquei ao longo desse tempo, ao longo desses anos, dos meus alunos, né? Observe que essas dificuldades não são assim tão difíceis, né? Nada para você ficar assim tão preocupado. Nada mais, nada menos do que colocar em prática. Colocar em prática seu conhecimento, as dúvidas, procure saber, pergunte, pesquise na internet
e você vai conseguir. Existem vários livros que você pode adquirir, vários cursos que você pode fazer também, inclusive a minha mentoria de Power BI. Você vai me encontrar nas redes sociais, tá? Camila Bonfim, Super Prof. Eu tenho a página no Facebook, eu tenho perfil no Instagram, YouTube, LinkedIn, me acompanhe nas redes sociais. Em breve nós iremos nos encontrar em algum grupo de mentoria, ou seja, numa mentoria individual, tá bom? Então, mais uma vez, eu lhe agradeço. Vou fazer aquela perguntinha, vamos dominar o Power BI? E eu lhe agradeço por ter me acompanhado até aqui. Mais uma vez, deixa um joinha, um like, convide os amigos para estar assistindo aqui aulas de Power BI ao vivo comigo toda segunda-feira. Semana que vem será uma semana de um evento muito especial. Será o nosso segundo workshop de Power BI. Não perca, faça sua inscrição e espero vocês, tá bom? Olha, deixa aqui nos comentários as dúvidas, sugestão de novos vídeos. Convide os amigos, deixa o like, compartilha.